Queridos irmãos em Cristo, neste quarto domingo da Quaresma, nós somos chamados a refletir a partir do Novo Testamento, do Evangelho de João, no capítulo 3, versos 14 a 21, que assim nos dizem: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Queridos irmãos em Cristo, o trecho que nós lemos agora há pouco nos fala sobre a missão de Jesus Cristo. Nesse trecho, nós encontramos o final do diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um mestre da lei, um líder religioso que possuía um alto cargo na sua época. Ou seja, Nicodemos era alguém que conhecia a palavra de Deus. E se nós olharmos o início desse capítulo, nós percebemos que Nicodemos ele vai à noite encontrar Jesus Cristo. Por que ele faz isso? Pois ele não queria que outros mestres da lei vissem ele indo ao encontro de Jesus, alguém que eles achavam que não falava coisas verdadeiras. E quando ele está conversando com Jesus, ele poderia muito bem falar de forma teológica com este homem, mas ele não faz. Ele procura falar de forma simples e de forma clara. E quando Jesus ele fala a Nicodemos, ele fala daquilo que mais à frente ele teria que passar. E para explicar para Nicodemos que ele passaria então pela cruz, pela morte, pela ressurreição, ele usa um exemplo do Antigo Testamento que vem do livro de Números. Um exemplo onde Moisés via o povo sofrendo por estar sendo mordido por cobras, picado. E então Moisés pede a Deus uma orientação para que o povo não morra. E Deus então dá para Moisés um cajado com uma serpente ali nele. E toda e qualquer pessoa que então fosse mordida, picada por uma cobra, que olhasse para aquele cajado, não iria morrer. Por que Jesus usa esse exemplo? Por quê? Porque este exemplo do Antigo Testamento nos mostra uma forma de salvação. E Jesus Cristo está bem falando da salvação. Ele usa para falar da sua missão, que é ser levantado na cruz. Mas por que Jesus Cristo seria levantado na cruz? Quando Jesus Cristo ele sobe a cruz, a gente sabe que ele vem a morrer, ele vem a padecer. E quando ele morre, ele então desce ao mundo dos mortos, prega da sua palavra, sobe do mundo dos mortos, ressuscitando, e então cumpre a sua missão. Mas qual missão é essa? Jesus Cristo tem a missão de dar ao ser humano pecador a chance de perdão dos pecados, a chance da entrega da vida a Jesus Cristo, de uma conversão, e também a chance de o Espírito Santo moldar a minha e a tua vida. Afinal, somos todos pecadores. E além disso, Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, dá também a chance de uma vida eterna. Ou seja, a partir dos acontecimentos da Sexta-feira Santa e do domingo de Páscoa, Jesus ele nos mostra o imenso amor de Deus por nós, o imenso amor que Deus tem por mim e por ti. E assim, Jesus Cristo, ele nos lembra
que Ele torna possível que todo aquele que crê em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, e não mais só apenas os judeus, tem a chance de uma vida eterna. E aqui Ele nos mostra o seu grandioso amor, um amor de Deus que não é um mero sentimento como nós estamos acostumados a viver o amor, mas um amor que leva a uma atitude bem específica. Qual é ela? Dar ou entregar o seu único filho para sofrer e morrer a morte mais humilhante da época, suportando assim o castigo e o fardo pelos nossos pecados. A partir disso, nós podemos crer, mas o que é crer? Crer não é algo que nós fazemos por nós mesmos, dizendo eu creio. Não, é um ato de humildade e reconhecimento da nossa fraqueza. É reconhecer que nós somos pecadores. Quem realmente crê sabe estar pecando e sabe estar perdido. Quem realmente crê olha para a cruz com fé e se agarra a ela, pois sabe que por meio da cruz, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, vem o único meio de salvação. Ou seja, somente aquele que primeiramente deixa Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo o crucificado e ressuscitado, lavar os seus pecados e então o salvar dessa geração perversa, pode obter a vida eterna. Vocês já pararam para pensar na vida eterna? Uma vida abundante, uma vida cheia de alegria e bênçãos na presença de Deus para sempre. Talvez a gente ache que a vida eterna só virá mais para frente, daqui a alguns anos, mas não. Deus, Ele já envia sinais de graça e de paz. Sinais pequenos, muitas vezes, mas que já mostram um pouco da vida eterna. Sendo assim, o texto ele não para por aqui. O texto ele nos fala dos versos 17 a 21, que ali nós temos um reforço para a base da fé cristã. E esses versículos também nos mostram o que o mundo fez com Jesus Cristo. Ou seja, que o mundo não aceitou Jesus Cristo, que o mundo sim o crucificou, que o mundo sim nos nossos tempos muitas vezes não reconhece Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós. Aqui, nestes versículos do texto, Jesus Cristo separa aqueles que simplesmente o seguem daqueles que são verdadeiramente seus discípulos. E Ele lembra que quando Ele voltar, no juízo final, irão com Ele os seus discípulos. Aqui também nos lembra o texto que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo não para julgar, mas para salvar e dar a chance de salvação e de vida eterna. Ou seja, quem rejeita e não crê no amor de Deus é a pessoa que se entrega à perdição. Com isso, ela rejeita Jesus Cristo, rejeita a sua mensagem e a chance de salvação. Isso acontece não porque a pessoa não ouviu a Jesus Cristo, isso acontece não porque talvez ela não achou a mensagem cativante de quem a falou, não. Isso acontece pois a pessoa teve vontade ou escolheu por si mesma não acreditar nesta palavra, não crer. E sendo assim, quem não crê e não está com Deus, não tem uma posição positiva nem neutra diante do Pai. E também não terá quando Jesus Cristo voltar. Quem não creu, não confiou na solução de Deus para a nossa culpa e para os nossos pecados. O texto ainda nos lembra que a maldade dos seres humanos se reflete na sua fuga da luz. Ou seja, toda e qualquer pessoa que não quer viver na luz de Cristo, não quer ser uma pequena luz de Cristo no mundo,
se refugia nas sombras. Ao mesmo tempo que todo o bem que é feito, é produzido no mundo, é obra e produto de Deus, na vida daqueles que verdadeiramente entenderam a missão de Jesus. Portanto, não adianta apenas nós conhecermos esta verdade. Não adianta apenas nós assumirmos, nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Não adianta apenas nós reconhecermos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e deixarmos o Espírito Santo nos moldar. Deus é aquele que nos chama para praticarmos essa verdade e também anunciarmos ela a todas as pessoas que estão dispostas a ouvi-la. Lembre-se, não adianta apenas participarmos de cultos, não adianta apenas dizermos que nós caminhamos com Deus e não agirmos. Jesus Cristo nos chama a pregarmos do seu Evangelho a toda e qualquer pessoa. A pergunta que eu te faço hoje é a seguinte: tu quer caminhar com Deus e juntos cumprirmos essa missão de levarmos o seu Evangelho? Reflita nessa pergunta. Que Deus abençoe a tua semana e a tua vida. Amém.